Fala pessoal, Pai do Senhor Jesus Cristo, que maravilha estarmos novamente agora hoje para mais um Tempo de Entender, leituras que eu fiz há algum tempo e que marcaram muito meu coração. E essa leitura de hoje eu quero deixar ela a partir de uma reflexão novamente que eu fiz de um devocional. Sempre eu vou estar tentando trazer um devocional, algo que eu tenho meditado, que eu tenho ouvido da parte de Deus e compartilhar aqui com você e esse livro, então, para que você aprofunde mais o seu entendimento, ok? Então vamos lá, texto de Gálatas, texto muito importante de Gálatas, que ele é fundamental para a gente, daquilo que nós vamos aprender dessa leitura. Então, enquanto você procura aí, compartilha esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, também não deixe de ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E se também você tiver alguma pergunta, quiser alguma orientação, pode perguntar. Teria o maior prazer então de compartilhar com você uma resposta, ok? Gálatas 5, um texto muito interessante de Gálatas 5, que é o seguinte. Gálatas 5 e verso 25, ele vai falar assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Então veja bem, no dica, aliás, no tempo de entender leituras passado, que foi o livro do Bruce Waltke, o livro do Bruce Waltke, ele trabalhou para a gente a noção de nós buscarmos a vontade de Deus. Nós descobrimos a vontade do Senhor para as nossas vidas. E tendo em vista, então, que você já é um cristão, que você já é alguém que conhece as coisas de Deus, a sua vida já deve ser direcionada pelo Espírito Santo. Então, buscar a vontade de Deus, conhecer a vontade do Senhor, já não é mais algo opcional. É dever seu, você não tem a opção. Você pode resistir ao Espírito, você pode se rebelar, mas é dever seu. E às vezes eu tenho observado que alguns não conseguem atingir esse patamar de conhecimento da vontade de Deus porque falta-lhes o conhecimento do próprio Deus. Falta o conhecer do Espírito, saber como o Espírito Santo dirige nossas vidas. Então, o livro passado, ele trouxe para a gente a possibilidade de conhecermos a vontade do Senhor. E nós falávamos naquele tempo, naquele vídeo, sobre o tempo sombrio, escuro, frio que nós estamos vivendo. Então, hoje, eu quero trazer para você essa dica de leitura, de uma leitura que eu já fiz há algum tempo atrás e já dei um estudo quando eu era pastor, se eu não estou enganado, em Lagoa do Mato. Então, esse livro, como eu deixei na indicação de Abraçado pelo Espírito, de Charles Swindoll, as bênçãos incalculáveis da intimidade com Deus, ok? Então aqui, ele tem alguns capítulos que são importantíssimos dentro dessa busca de conhecer a vontade de Deus, e hoje é a intimidade com Deus. Então, conhecer os prazeres incalculáveis dessa intimidade com Deus. Charles Swindoll é um teólogo americano, um homem muito sério, que traz para a gente aqui a CPAD. Está de parabéns por esse lançamento, né? O livro não foi lançado este ano, o lançamento aqui foi publicação dele aqui da primeira edição de maio de 2014, né? Da primeira edição, mas olha, é um livro extremamente importante para hoje. E a gente vai comentar agora. Mas antes, deixa eu só trazer para vocês aqui o índice, né? Que é importante para a gente. Ó. No capítulo 1, ele vai trabalhar sobre o conhecimento. E aí aqui eu vou expondo já alguns pontos para a gente a partir também do próprio índice, né? No capítulo 1, quem é o Espírito? Capítulo 2, por que preciso do Espírito? 3, o que significa ser cheio do Espírito, né? O 4, como sei se estou sendo conduzido pelo Espírito. O 5, como o Espírito me liberta do pecado. 6, posso ser incentivado pelo Espírito hoje
7. O Espírito cura hoje? Como posso receber o poder do Espírito no capítulo 8? Então, veja bem, esse livro, Abraçado pelo Espírito, do Charles Swindoll, lançado pela CPAD, ele tem uma importância fundamental para nós, a partir então aqui de 3 pontos distintos, que é uma leitura importante que você deve fazer. Primeiramente, nós vivemos num contexto em que os estudiosos chamam de a terceira onda do pentecostalismo, como sendo o movimento neopentecostal. Então, no Brasil, nós temos várias denominações distintas, que têm o seu jeito e o seu comportamento, a sua própria espiritualidade. Você vai ter a espiritualidade do tradicional, por exemplo, do presbiteriano, do batista regular, mais tradicional. Você tem a espiritualidade do pentecostal clássico e tem a espiritualidade do neopentecostal, que seria então já um pouco mais dentro de um contexto mais místico, indo muito além daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então, baseado nisso, esse livro é importante, essa leitura que você deve fazer dele é importante, então, por 3 pontos altamente distintos. Primeiro, nós estamos vendo que há uma falta de conhecimento da própria pessoa do Espírito Santo por parte daqueles que se dizem ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, na tradição das Testemunhas de Jeová, ele é visto apenas como uma força, né? A força impessoal, mas a força de Deus. Eu acredito que muito de agora, o Espírito dos que creem agora, são pessoas que acreditam nele apenas como uma força. Temos como unção, cair no poder do Espírito Santo, presença de Deus e outras coisas mais, são levados muito como uma força, como uma energia. E se esquece da pessoalidade do Espírito. Busca-se o poder do Espírito e não se busca a comunhão transformadora do Espírito. Então, por exemplo, eu conversando então com um amigo outro dia, na casa de um pastor amigo meu, e aqui eu deixo meu abraço ao pastor Jorge, ali do Parque Santana, sua esposa, irmã Claudiana. Nós estávamos ali conversando, e ele e um amigo nosso compartilhavam uma experiência de uma determinada pessoa que ia para um monte de oração, lá muito cheio do Espírito Santo, fogo muito, muito alto, mas deixou o marido e fugiu com outro homem. Então, revelou-se que esta busca e este espírito que ela ia buscar no monte não trazia transformação. E aí, então, eu digo, o meu diagnóstico seria: essas pessoas não estão conhecendo quem é a pessoa do Espírito Santo. Falta, então, conhecimento. Então, essa leitura é importante, porque ela vai te mostrar quem é a pessoa do Espírito, os caminhos que ele quer, então, levar a sua vida. Em segundo lugar, a importância está sobre identificar o que é que o Espírito quer fazer em nós. O que o Espírito quer produzir em nossa vida. Ele quer simplesmente nos dar dons, carismas? Ou existe algo a mais do que o dom e do carisma? Mais do que as manifestações? O apóstolo fala do fruto do Espírito. Será que o Espírito não quer um nível maior, um equilíbrio maior entre poder de Deus e transformação pelo Espírito Santo? Então, este livro vai lhe levar a este entendimento. Aquilo que o Espírito quer trabalhar em sua vida. E em terceiro lugar, eu diria que nós precisamos ter uma visão de como nós devemos ser usados pelo Espírito. Como é que o Espírito quer me usar? Sou eu que incentivo e tomo a dianteira? Ou devo esperar passivelmente a ação, a direção, o guiar do Espírito? Algumas pessoas não sabem a diferença entre suas emoções e o agir do Espírito Santo. Então eu diria que esses três pontos são importantes demais para nós agora. Que esta leitura
do abraçado pelo Espírito, pode te ajudar. Essa foi uma leitura que me ajudou bastante para doutrinar a igreja que eu estava pastoreando, para também direcionar minha vida, para me levar a um nível maior de equilíbrio na própria presença do Senhor, ser usado por Deus. É muito bom aprender mais do Espírito Santo para que ele possa nos usar com maior autoridade e poder. O conhecimento não esfria a nossa espiritualidade. O conhecimento é lenha para que eu possa ter uma espiritualidade muito mais acesa, muito mais vibrante na presença do Senhor. Então, eu diria que é indispensável esta leitura. Então, esse foi nosso mais um Tempo de Entender Leituras. Espero que tenha edificado a sua vida, porque o tempo é de aprender mais para servirmos melhor. É tempo de entender. Um forte abraço para você e até a próxima.